Olá, bem-vindo ao nosso canal Bioativos e Saúde. Sou Rosivaldo Santos Borges e hoje nós vamos falar um pouco, ainda sobre as diferentes estratégias que estão sendo adotadas para o tratamento da Covid-19. Queremos falar um pouco sobre os insumos farmacêuticos que estão disponíveis atualmente, tá? Então, todo medicamento que é aquela parte lá que você vai tomar compra na farmácia ou vai receber no hospital, ele necessita na sua produção de um insumo ou insumos, tá? Então, para que você tenha esse medicamento, essa substância, esse produto elaborado, você precisa, claro, de uma molécula. Eu vou citar aqui como exemplo a hidroxicloroquina. Então, você precisa comprar, adquirir essa substância para que ela possa fazer parte do seu medicamento. Lembrando que, no caso, esse sumo, a cloroquina, ela é o fármaco, ou seja, ela é a porção ativa desse medicamento e responsável por toda a ação terapêutica desse medicamento. Então, você pode adquirir essa cloroquina diretamente, através de importação, comprando direto de uma empresa farmacêutica. Você pode adquirir ela de uma empresa farmacêutica nacional, mas se você tiver um insumo, você pode, por exemplo, como está sendo pretendido no governo federal, adquirir, aliás, produzir nos laboratórios químicos e farmacêuticos do Exército, por exemplo, ou no laboratório químico e farmacêutico da Aeronáutica, tá? Isso é importante por quê? Porque você precisa ter diferentes opções, diferentes apresentações. Isso faz com que o preço do medicamento ele possa reduzir, diminuir para o sistema de saúde ou para o paciente, tá? Então, para você produzir esse insumo, por exemplo, nós não temos tecnologia, nós não temos uma empresa química no molde, por exemplo, essa empresa aqui, que produz a hidroxicloroquina, que fica na Índia, que é um dos países que o Brasil ele pretende ou está importando essa matéria-prima. São empresas muito grandes, nós não temos tecnologia ainda para química pura, para produzir uma molécula, um produto capaz de atender a uma demanda, um contingente tão grande de pedidos. Então, só para você ter uma ideia, depois que a hidroxicloroquina ela foi disponibilizada no mundo como uma alternativa, houve um salto gigantesco na sua demanda. Então, por exemplo, no estado de São Paulo saiu que o custo de 1 quilo de hidroxicloroquina ele passou de $168 para, ainda no início de março, para $700 no início de abril. Tá? Segundo o sindicato, o Sindusfarma, que é o sindicato das indústrias farmacêuticas. E há relatos também de que a venda ela está sendo vendida até por $2.000, ou seja, significa um aumento de quase 400% do seu valor de mercado inicial. Tá? Então, sempre que há necessidade, aumenta a demanda, aumenta a procura daquele medicamento, é necessário que a demanda também corresponda, é necessário que alguma indústria ela possa suprir para as empresas, para os países que estão tentando importar esse medicamento. Analisando os mecanismos bioquímicos, onde os fármacos podem atuar no vírus SARS-CoV-2, nós podemos avaliar que existem impactos que vão além do impacto bioquímico, além do impacto terapêutico, que são os impactos químicos. E esses impactos químicos, eles têm também impactos econômicos. Então, se nós tivéssemos que tratar todo mundo, por exemplo, com anticorpos monoclonais, isso sairia muito caro para o país, seria caríssimo para o país. Então, é difícil para o país bancar todo o sistema público de saúde com uma medicação tão dispendiosa. Tá? Por outro lado, nós temos outros mecanismos, por exemplo, através do mesilato de comostato também, e arbidol, são duas moléculas que podem ser utilizadas. Mas, por incrível que pareça, a opção
tem sido feita para a maioria dos países, tem sido em cima dos estudos da cloroquina e da hidroxicloroquina. Por quê? Porque são duas moléculas antigas, são praticamente duas bisavós. Uma nasceu em 34, outra nasceu em 55, então já tem uma idade bastante avançada. E elas têm um mecanismo interessante porque elas inibem a entrada do vírus e também o processo de endocitose, por mecanismos múltiplos, dentre os quais os efeitos imunomoduladores sobre o hospedeiro, dentre outros mecanismos que têm sido bastante abordados e que nós teremos oportunidade de falar no futuro. Tá? Então, são moléculas que não têm patente, que elas estão livres, que qualquer empresa pode sintetizar, pode produzir, não há ninguém que seja detentor do uso delas para a Covid-19, então isso é importante porque isso diminui os custos para o sistema público de saúde. E nós temos que pensar que toda vez que nós reduzimos o custo para o sistema público de saúde, significa que nós estamos privilegiando o maior número de pessoas, o maior número de pessoas possam ser atendidas. E, ao que parece, embora muito poucas pessoas queiram falar, mas cloroquina e hidroxicloroquina, elas têm sido utilizadas tanto por ricos quanto por pobres. Países ricos, países pobres têm buscado alternativa em cima dessas duas moléculas. As demais moléculas, se nós fôssemos utilizar como lopinavir, darunavir, ribavirin, remdesivir ou favipiravir, seriam moléculas mais modernas e talvez, eu não tenho ideia, ainda não estudei, mas talvez alguma delas estivesse em processo de patente e o custo de produção dessas moléculas pode ser muito mais elevado do que produzir cloroquina e hidroxicloroquina. Tá? Então, esse é o painel de alternativas farmacoterapêuticas que nós temos hoje para o tratamento da Covid-19 e que nós precisamos fazer uma escolha, preciso que seja feita uma escolha, e uma escolha que tenha um mínimo de efeito, principalmente sobre a parte econômica já tão batida e já uma parte tão que nós estamos passando, e ainda teremos dificuldades tão difíceis pela frente. Tá? Então, se você gostou do nosso vídeo, pode dar um like lá e deixar, se tiver alguma dúvida, deixa a sua pergunta lá, que eu terei o prazer de responder.